Nunca pensei que a traição tivesse cheiro. Mas naquele dia, ela entrou pela porta da frente perfumada com o mesmo aroma que dei de presente no aniversário dela. O nome dela era Luísa. A gente morava num bairro tranquilo na zona oeste de Belo Horizonte. Ruas arborizadas, vizinhos que se cumprimentam sem saber o nome um do outro, casas com grades brancas e jardins pequenos. A nossa era uma dessas. Com fachada comum, rotina previsível, silêncio nos domingos. Mas dentro, havia uma rachadura crescendo devagar, que eu só fui enxergar tarde demais. Nosso casamento já tinha passado dos 15 anos. O tipo de relação que não precisa de grandes gestos, só da constância. Trabalhar, dividir o jantar, assistir a novela ou um documentário qualquer antes de dormir. De vez em quando, um jantar fora no restaurante italiano perto da Savassi. A gente funcionava. Pelo menos, era o que eu achava. Mas aí, tudo começou a mudar. Primeiro foram os olhos dela, no espelho do corredor. Antes, era só um olhar rápido antes de sair de casa. Agora, ela parava. Ficava ali, se observando como quem procura uma versão antiga de si mesma, ou talvez uma nova. Vieram as trocas sutis. Refrigerante por chá verde. Pudim por iogurte com chia. Compras estranhas no armário do banheiro, cremes de nomes difíceis, frascos importados, promessas em inglês. Eu dizia que ela estava linda, que o tempo só deixava tudo mais interessante. Ela sorria. E voltava a aplicar os cremes como se estivesse tentando apagar alguma coisa que o espelho ainda mostrava. O armário virou farmácia. Potes com pozinhos coloridos, cápsulas com raízes que eu nunca tinha ouvido falar. Eu brincava, chamava aquilo de kit fim do mundo. Ela não achava graça. Mesmo assim, fui junto. Comia salada com couve, ouvia os vídeos intermináveis dos gurus de bem-estar que ela descobria no celular, andava com ela pelo quarteirão depois do jantar. Mas no fundo, era o projeto dela. Eu só acompanhava. Como quem pega carona sem saber o destino. Aí veio a esteira. Depois, os halteres. E por fim, o espelho grande que ela encostou no fundo da garagem. Esse espelho, parecia olhar para mim mais do que para ela. Ela dizia que a academia estava sempre cheia. Decidiu transformar o canto da garagem num pequeno templo particular. Pôs som, colchonetes, elásticos de resistência. Um santuário do novo corpo. Da nova versão de si. E eu? Eu deixei. Porque achei que era só uma fase. Que fazia bem para ela. E se fazia bem para ela, então talvez fosse bom para nós dois. Foi ideia minha chamar um personal trainer. Sim, fui eu. Ela dizia que tinha empacado. Que precisava de alguém para guiar essa nova jornada. Eu, ingênuo, achei que estava ajudando. Que era isso que um marido fazia. Mal sabia que estava entregando a chave da nossa vida a um estranho. Ela não hesitou. Uma colega do hospital conhecia um profissional ótimo, ela disse. Com boas referências. Comentou isso no jantar, olhos grudados na tela do celular. Nem levantou os olhos para mim. Ele se chamava Caio. Chegou na semana seguinte, alto, com aquele tipo de postura que faz parecer que ele tem todo o tempo do mundo. Corpo definido, sorriso tranquilo. Tinha aquela energia silenciosa que impõe presença sem precisar falar alto. E o pior, ela abriu a porta antes mesmo que eu pudesse me levantar do sofá. Eles se cumprimentaram como quem se reencontra, não como quem se vê pela primeira vez. Fiquei parado na cozinha, observando de longe, sem saber exatamente o que me incomodava. Mas já ali, alguma coisa dentro de mim se mexeu. Foi nessa hora que entendi, nem sempre a traição entra gritando. Às vezes, ela sussurra. E usa a mesma roupa com que você já dormiu tantas vezes. O primeiro treino foi tranquilo. Profissional. Caio explicou o plano, fez perguntas sobre os objetivos dela, anotou tudo num caderno preto que parecia mais diário do que ficha de treino. Eu tentei puxar conversa, fazer graça, mostrar que estava ali também. Mas ele mal me olhou. O olhar dele estava onde sempre esteve, nela. Logo aquilo virou rotina. 3 vezes por semana, no mesmo horário. Caio chegava pontualmente, apertava a mão dela como quem segura algo valioso e sumia com ela na garagem. Eu fingia que não me incomodava. Lia o jornal. Lavava a louça devagar. Qualquer coisa para não encarar a sensação de estar sendo deixado do lado de fora da própria casa. Com o tempo, Luísa começou a mudar. As roupas ficaram mais justas, mais coloridas. Aquele jeito de arrumar o cabelo, que antes era distraído, agora parecia ensaiado. Eu notava cada detalhe. Cada novo brilho nos olhos. Mas não dizia nada.
Não queria parecer paranoico. Só que o incômodo crescia como umidade em parede antiga, lento, mas inevitável. Os treinos duravam mais. E ela voltava diferente. Suada, sim. Mas também leve, animada, quase eufórica. Falava de grupos musculares, de postura, de metabolismo, palavras que ela nunca usava antes. Era como se estivesse falando outro idioma. Um que só eles dois conheciam. Perguntei uma vez se ele estava ajudando. Ela sorriu e disse, ele é exatamente o que eu precisava. Eu queria acreditar que aquilo era só sobre exercício físico. Mas a casa já não era a mesma. Nem ela. Nem eu. O clima mudou. Não era briga, não era gritaria. Era ausência. Um tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer discussão. E mesmo assim, eu continuei fingindo. Continuava deixando frutas cortadas na mesa, fazendo café no mesmo horário, tentando manter alguma rotina. Qualquer uma. A tempestade não começou com trovão. Começou com febre. Era começo de dezembro. Acordei quebrado. O corpo inteiro doía. Fiquei na cama o dia todo. A casa seguiu sem mim. Lá fora, o mundo girava. Aqui dentro, a cama parecia um barco à deriva. Lembro de ouvir o som vindo da garagem. Música, risadas abafadas, o barulho ritmado da esteira. Eles estavam lá. Juntos. Como sempre. Eu dormi, acordei, dormi de novo. Acordei de novo. A dor parecia menos física do que existencial. Na manhã seguinte, fui até a garagem para pegar as chaves do carro. E foi aí que vi. Um arranhado enorme, profundo, na lateral esquerda do meu carro. Como se algo metálico tivesse passado raspando com força. Eu parei, olhei, me aproximei. Aquilo não estava ali no dia anterior. Eu teria visto. Chamei Luísa. Perguntei se ela tinha movido algum equipamento, carregado alguma coisa pesada. Ela franziu a testa, deu de ombros, respondeu com uma calma quase cínica, não, que eu lembre, não. Naquele momento, ela não estava mentindo com palavras. Era o olhar dela que gritava. E foi naquele arranhado, naquele pequeno detalhe, que alguma coisa em mim finalmente acordou. A desconfiança já morava comigo há meses. Mas ali, pela primeira vez, ela ganhou forma. Porque às vezes, o que quebra a confiança não é o que a gente vê. É o que a gente sente antes mesmo de entender o porquê. Naquela noite, fiquei sozinho na sala, enquanto ela subia para tomar banho. O som da água correndo parecia distante. O mundo parecia distante. Abri o notebook. O ícone da câmera de segurança piscava no canto da tela. Aquele velho sistema instalado só para evitar roubo de ferramentas, ou afastar algum gato curioso da vizinhança. Nada sofisticado. Sem áudio. Imagem granulada, preto e branco. Mas posicionado no alto da garagem, com vista para todo o improvisado templo de Luísa. Abri a gravação do dia anterior. O dia em que eu estava febril, imóvel na cama, enquanto ela continuava sua rotina de treinos com Caio. A imagem se abriu. Ali estava ela. Sozinha, no começo. Vestia uma regata azul colada ao corpo, calça de ginástica, cabelo preso com precisão quase cirúrgica. Organizava os equipamentos como quem monta um ritual. 9 minutos depois, ele chegou. Entrou sem bater. Sem hesitação. Como se aquela fosse a casa dele também. E então, sem palavras, eles se abraçaram. Mas não um abraço casual, de treinador e aluna. Era algo mais. Um toque afundado, lento, com peso. Ela se virou, ele apontou para a esteira. Começaram o treino. Mas foi um gesto rápido, quase invisível, que me fez parar a imagem. Enquanto ela virava as costas, ele tocou, ali, naquela parte do corpo que ninguém deveria tocar assim, se não for íntimo. Um tapa leve, automático. Um gesto que não se faz diante de uma câmera, a não ser que se ache que ninguém está olhando. Ela se virou, surpresa. Disse algo que não pude ouvir. E como se nada tivesse acontecido, o treino continuou. Foram mais de 50 minutos. Exercícios intensos, toques contínuos, ajustes de postura que exigiam proximidade. Ele a segurava pela cintura, ajeitava seus ombros, corria as mãos pela lombar como quem conhece bem aquele terreno. Não havia nada explícito. Mas era tudo claro demais. E no final, o que me destruiu de verdade. Eles estavam perto do carro. Bem onde o arranhado apareceu. Luísa deu um passo em direção a ele. Ele olhou para a câmera. Sabia exatamente onde era o limite do enquadramento. Puxou-a devagar para a lateral, para o ponto cego. Mas nem tudo escapou.
O ombro dela ficou visível. O cotovelo dele também. E as sombras eram suficientes. Ali, no reflexo do vidro, dava para ver mais do que eu queria. 3 minutos. 3 eternos minutos. Sem som. Só imagens fragmentadas. Movimentos. Intimidade. As mãos dela repousando no peito dele. Um beijo demorado na testa. Naquele instante, eu entendi o que já sabia. Ela não tinha começado a trair naquele vídeo. Ela já vinha traindo muito antes. A câmera só me mostrou o que o meu coração fingia não ver. Naquela madrugada, não preguei os olhos. Fiquei sentado na ponta da cama de hóspedes, revendo cada segundo daquela gravação mentalmente. Não era só o toque. Nem o beijo. Era a naturalidade com que ela existia ali com ele. Sem medo. Sem culpa. Como se eu já tivesse deixado de fazer parte da história. E é isso que mais dói na traição, não é o ato. É perceber que você já foi substituído muito antes de perceber. Na manhã seguinte, ela entrou em casa como se fosse mais um dia comum. Chave na tigela da entrada, bolsa no cabide, os mesmos passos leves pelo corredor. Me olhou de relance, como se não sentisse o incêndio que já estava consumindo tudo por dentro. Descobriu que arranhou o carro, eu disse, sem levantar a voz. Ela parou. Olhou para mim. Um segundo de hesitação nos olhos. Sério? Não respondi. Apenas encarei. O sorriso dela vacilou. E, pela primeira vez em muito tempo, ela não soube o que fazer com o próprio rosto. Eu vi as imagens, completei. Ali, tudo desmoronou. Mas não como eu esperava. Ela não gritou. Não correu para se explicar. Não veio com desculpas, nem histórias mal contadas. Ela simplesmente congelou. Não piscava. Não respirava. O corpo inteiro imóvel, como se o tempo tivesse parado só para ela. Esperei. Por qualquer coisa. Uma negação. Um pedido de perdão. Uma reação. Mas nada veio. Por quê? Foi tudo o que eu consegui dizer. Ela chorou. Não aquelas lágrimas que aliviam. Não o choro que vem com remorso. Foi um choro pesado, sem forma. Como se nem ela soubesse exatamente o que sentia. Nem culpa. Nem arrependimento. Apenas a constatação de que já era tarde demais. Eu quero o divórcio. Minha voz saiu baixa. Quase calma. Mas carregada do tipo de certeza que não se volta atrás. Ela se desmontou. Tentou falar, mas só saiu um sopro. Queria, talvez, que eu ainda fosse o homem que acolhe. Que pergunta o que aconteceu. Mas esse homem já não estava ali. Saí de casa. Dirigi por horas, sem rumo, sem música. Só eu, o volante e a dor. Lembrava dos almoços de domingo, das compras de feira, das manhãs de sábado em silêncio, dividindo o café. E nada disso fazia mais sentido. Quando voltei, a casa estava escura. Ela estava no sofá, encolhida, coberta por um cobertor. Os olhos inchados, vermelhos. Quando me viu, sussurrou meu nome como se ele ainda tivesse poder sobre mim. Não tinha mais. Peguei uma cerveja na geladeira e fui direto pro quarto de hóspedes. Ela não me seguiu. De madrugada, ouvi seus passos no corredor. Ela parou na porta. Ficou ali parada. Esperando, talvez, que eu dissesse algo. Mas não disse. Nem ela. Minutos depois, voltou para o quarto. E o som dos passos foi a única coisa viva naquela madrugada. Na manhã seguinte, o que sobrou foi o vazio. E às vezes, o que mais machuca não é o fim. É o jeito silencioso com que ele chega. Quando acordei, ela já não estava mais lá. O carro dela sumiu da garagem. A escova de dente também. Metade das roupas havia desaparecido do armário, junto com os frascos coloridos de vitaminas e aquele liquidificador barulhento que ela insistia em deixar perto da janela. Nada de bilhete. Nenhuma explicação. Só a ausência. Crua. Definitiva. Não liguei. Não mandei mensagem. Não precisava. A ausência falava mais alto que qualquer palavra. 2 dias depois, recebi um SMS seco. Disse que estava na casa da irmã, do outro lado da cidade. Que precisava de um tempo. Nenhuma menção ao que aconteceu. Nem uma linha sobre Caio. Nem uma sombra de desculpa. Só espaço. Como se o espaço pudesse consertar tudo. Mas o que eu precisava não era distância. Era resposta. Era fim. Dirigi até o bairro onde a irmã dela morava, um conjunto de casas geminadas, com varandas estreitas e árvores que tentavam fazer sombra sem muito sucesso. A irmã abriu a porta.
Estava surpresa, mas não disse nada. Só apontou com a cabeça e me deixou entrar. Luísa estava no andar de cima, saindo do banho. Desceu com o cabelo ainda úmido, vestida com uma blusa que eu nunca tinha visto. Quando me viu, parou no meio da escada. Olhou para mim como se não soubesse o que dizer. Eu tirei do bolso um envelope marrom e entreguei. Os papéis estavam lá dentro, prontos, frios, sem emoção. Apenas fatos assinados a tinta preta. Ela desceu os últimos degraus devagar. Pegou os documentos com as mãos trêmulas. Me acompanhou até a porta. Por favor, ela sussurrou. Por favor, o quê? Ela não respondeu. Segurou meu braço por um instante, como se pudesse me puxar de volta para dentro de algo que já não existia. Mas eu já tinha saído dessa história. Já não era o personagem que ela esperava encontrar. Saí sem olhar para trás. O portão bateu com um som seco. Ela ficou parada ali, descalça, no chão frio da varanda. Uma semana depois, os papéis voltaram assinados. E com isso, 16 anos de vida em comum viraram apenas um número num cartório. Dizem que o amor não termina de uma vez. Que ele vai se apagando em partes. E foi assim que me senti, como uma casa sendo desocupada aos poucos. Um cômodo de cada vez. Até não restar nada além do eco. A separação foi rápida. Talvez porque ela não tentou impedir. Talvez porque eu não deixei espaço para arrependimento. Ela queria pensão. Eu recusei. Não por vingança. Mas por dignidade. Não iria sustentar o escombro de uma traição. Deixei a casa com ela. Os móveis, os retratos, os silêncios. Aquela casa já não era minha. Era um museu de tudo que eu queria esquecer. Em troca, combinamos que ela me pagaria minha parte aos poucos. Uma negociação fria, calculada. Como quem divide não bens, mas fantasmas. Mas ainda restava em mim um pedaço que gritava. Que queria deixar uma marca. Como o arranhão no meu carro. Como o vídeo que ainda queimava atrás dos olhos. Então, fiz o que muitos fariam. Fui atrás do perfil profissional do Caio. Redes sociais, site, plataforma de agendamentos. E escrevi. Não com ódio. Nem com insultos. Apenas com a verdade. Cuidado. Ele também treinou a minha esposa. E levou ela junto. Nada mais. A resposta não demorou. Ele me ligou, nervoso. Disse que eu estava destruindo a reputação dele. Falou em processo, em calúnia. Eu ouvi em silêncio. Depois, apenas disse, eu tenho as imagens. E ele nunca mais ligou. Às vezes, a verdade dói mais que qualquer vingança. Algumas semanas depois, o telefone tocou. Era ela. A voz de Luísa do outro lado da linha era menor do que eu lembrava. Disse que eu estava tentando destruí-la. Que eu estava querendo arruinar a vida dela. Respirei fundo. E disse, com toda a calma que consegui reunir. Sim. Porque você já destruiu a minha. Silêncio. Do tipo que pesa mais do que qualquer grito. Foi a última vez que nos falamos. Desde então, a vida tem seguido em outra cadência. Me mudei para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Sem muitas janelas, sem quadros nas paredes, mas com um silêncio diferente, mais limpo. Mais meu. A rotina voltou, aos poucos. Café feito no fogão velho, jornal dobrado na mesa, o barulho da rua entrando pelas frestas da janela. Mas nada disso é igual ao que era antes. E talvez essa seja a maior liberdade, não precisar fingir que ainda é o mesmo. Há momentos em que a memória me encosta no ombro. Quando passo por uma farmácia e vejo os mesmos frascos coloridos. Quando escuto uma música que ela ouvia na garagem. Quando paro sozinho em frente ao espelho, por um segundo, me pergunto se fui ingênuo demais, ou apenas humano. A dor não some. Mas muda de lugar. Vira cicatriz. Vira uma sombra que já não assusta tanto. E com o tempo, até a raiva vai embora, porque carregar mágoa é como beber veneno achando que vai fazer mal ao outro. Hoje, eu sei, o que doeu não foi só a traição. Foi perder a versão de mim que acreditava que ela nunca faria isso. E talvez seja isso o mais difícil de recuperar. Mas sigo. Porque a vida não espera. E porque, no fundo, eu sei que ainda sou inteiro, mesmo depois de ter sido partido. Às vezes, o amor acaba sem aviso. Mas a verdade, essa sempre deixa sinais. E agora, enfim, eu aprendi a enxergá-los.